Áudio 11. A paz do Senhor seja sobre todos vocês que me ouvem nessa hora. Meu nome é Ana Amélia Vieira, nós voltamos para mais um estudo do livro Armado para a Guerra, de Rick Renner, onde estamos abordando biblicamente a batalha espiritual e a armadura de Deus sobre as nossas vidas mediante as nossas lutas no dia a dia, sobre a nossa vida espiritual. E esse livro tem abençoado muito vidas, né? E eu tenho certeza que a sua também está sendo gloriosamente alcançada pelo Senhor. Então vamos para mais um estudo neste dia. Dando continuidade no capítulo 5, nós vamos falar agora: se você tem conquistado novos territórios, prepare-se para ser desafiado. À medida que você cresce na sua caminhada espiritual, precisa saber que os ataques sobre a sua vida poderão começar a aumentar. A boa notícia é que o seu novo crescimento e o seu conhecimento da palavra de Deus o ajudarão a superar cada ataque como um vencedor. O adversário não quer que você cresça. O crescimento espiritual em sua vida é igual a problemas reais para ele e o seu reino tenebroso. Ele preferiria muito mais que você permanecesse infantil na sua vida espiritual para que não causasse nenhum dano grave a ele. Satanás está muito ciente de que o seu conhecimento, no conhecimento da palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, constitui uma grave ameaça ao seu domínio. Portanto, ele tentará efetuar um golpe preventivo contra você para desacelerar o seu crescimento. Não se surpreenda com esses golpes preventivos. Paulo disse: não vos adveio tentação que não fosse humana, em 1 Coríntios 10 e 13. Com relação a esses ataques do diabo, Pedro disse: resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5 e 9. O diabo pode tentar seduzir a sua carne com as suas emoções para que você creia que ninguém nunca sofreu como você está sofrendo. Ele pode sussurrar na sua mente que ninguém mais passou pelas dificuldades que você está passando nesse instante. Mas você precisa entender que este é um ardil para fazer com que você fixe os seus olhos em si mesmo. Se permitir que essa estratégia demoníaca tenha sucesso em sua vida, ela finalmente o seduzirá a um labirinto de egocentrismo, onde tudo na vida gira em torno de você, seus problemas, suas dificuldades, seus medos e assim por diante. Tenha certeza de que à medida que você crescer, o seu entendimento acerca da palavra de Deus começa a aumentar. Você provavelmente terá muitas oportunidades de usar a sua fé e de resistir ao diabo. Eu não poderia sequer começar a contar as vezes em que alguém me disse: eu não tinha nenhum problema de saúde até ter a revelação de que Jesus levou todas as minhas enfermidades. Depois que comecei a crer e a confessar que a cura estava na expiação, parece que fui atingido com toda espécie de enfermidades. Outras disseram: eu não tinha nenhum problema financeiro até passar a acreditar no que a palavra de Deus tem a dizer sobre dízimos e ofertas. Tudo estava bem financeiramente até que comecei a agir com base na palavra de Deus. Quando comecei a dar dízimos e ofertas ao Senhor, tudo pareceu desmoronar. Essas são tentativas do adversário de expulsar você da terra da promessa. Ele não quer que você obedeça a palavra de Deus e seja abençoado. Foi exatamente por isso que o escritor de Hebreus disse aos seus leitores: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Hebreus 10, 32. Uma luta quase sempre segue a revelação. Quando você recebe revelação com respeito a alguma área da palavra de Deus, o inimigo ataca quase que imediatamente, tentando roubar a palavra que você acaba de receber. Satanás quer fazer você duvidar dessa palavra para que você não possa resistir confiantemente firme na fé. É por isso que é tão importante entender que um ataque contra as suas finanças não é único. Um ataque contra o seu corpo não é inusitado. Um golpe contra a sua igreja não é algo anormal. É exatamente assim que o inimigo opera. Satanás vem para desafiar você quando você está conquistando novos territórios. Ele espera até que o crescimento comece, então ele ataca com uma força irredutível para levá-lo ao desespero espiritual. Ele quer que você recue e se retire da frente da batalha. Sabendo antecipadamente como o inimigo opera, você estará mentalmente preparado para lidar com esses desafios. Seu conhecimento sobre como e quando Satanás ataca o equipará para lidar com esses ataques de forma mais inteligente. Com relação a esses momentos de ataque espiritual,
Tiago disse: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria quando passardes por várias provações, em Tiago 1 e 2. Observe que Tiago não diz para considerarmos motivos de toda alegria se passarmos por várias provações. Ele diz quando passarmos por várias provações. A palavra quando sugere que esses ataques virão. O tempo grego aqui usado sugere que esses ataques normalmente vêm quando menos esperamos. Eles geralmente vêm de uma direção com a qual você jamais teria sonhado nem em 1 milhão de anos. Eles se destinam especificamente a pegar você desprevenido e a vir sobre você de surpresa. De tempos em tempos, todos são atacados de algum modo. Não importa se o ataque do inimigo tem origem na dimensão real ou na dimensão do espírito. O importante é que você saiba como reagir quando esses ataques contra você começarem. Tiago não nos adverte quanto a isso para nos amedrontar. Em vez disso, ele nos adverte com antecedência quanto a essa realidade, para que quando os ataques vierem, não fiquemos chocados nem sejamos apanhados de surpresa e assim lançados em um estado de confusão e desânimo. Devemos prever esses ataques. O diabo não quer que você progrida espiritualmente em sua vida, e ele tentará detê-lo. No mínimo, esses ataques provam que você está avançando em sua vida espiritual e está se tornando uma ameaça para a segurança do império das trevas. Caso contrário, esses inimigos invisíveis o deixariam em paz. Assim, uma grande parte da batalha espiritual é a preparação mental. Se você estiver mentalmente preparado e alerta para a maneira como o inimigo opera e para o potencial do ataque, já eliminou metade da batalha. A preparação mental constante é a principal chave para lidar com os potenciais ataques da esfera demoníaca. Se estivermos mentalmente alertas para essas possibilidades e se entendermos que esses ataques ocorrem quando estamos ficando mais iluminados com relação à palavra e ao nosso lugar em Cristo, estaremos melhor posicionados para nos protegermos contra esses ataques e para vencê-los. A preparação mental elimina o elemento surpresa. Isso sempre lhe dará vantagem contra o inimigo. Veremos ataques contra igrejas e ministérios agora. Considere essas perguntas por um instante. Quantas igrejas locais e ministérios independentes foram atingidos pela destruição exatamente quando estavam prestes a realizar algo significativo para Deus? Quantos pastores voltaram para casa depois de um período de férias e relaxamento apenas para descobrir que houve uma sabotagem na liderança da igreja enquanto eles estavam fora? Quantas igrejas locais estavam no meio de um programa de construção quando, de repente, a família da igreja se dividiu devido a um comportamento que absolutamente não correspondia àquele corpo de crentes? Quantos ministros e igrejas avançaram com fé para o cumprimento da visão que Deus lhe deu, apenas para verem as finanças do seu ministério chegarem ao fundo do poço sem qualquer aviso? Eis aqui o que precisamos entender. Enquanto não fazemos nada para Deus, podemos confiar que não enfrentamos desafios por parte do inimigo. Entretanto, quando começamos a fazer o que Deus nos chamou para fazer e começamos a ter certa dose de sucesso, precisamos ficar mentalmente alertas e conscientes. Inúmeras igrejas foram divididas e destruídas exatamente quando estavam prestes a realizar sua visão e a executar algo importante para o reino de Deus. O diabo espera o momento oportuno para atacar. Foi por isso que Lucas nos disse que quando a tentação de Jesus no deserto terminou, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. A implicação é que o diabo voltaria para atacar novamente, mas ele esperaria pelo menos o momento em que um ataque atendesse melhor aos seus propósitos. Lembre-se de que os ventos violentos que sopraram para destruir Jesus e os seus discípulos ocorreram no exato momento em que o barco de Jesus se dirigia ao país dos Gadarenos. Quando Jesus chegasse às praias de Gadara, ele iria expulsar uma legião de demônios do endemoniado. Esse seria um dos maiores milagres do seu ministério terreno. Satanás sabia que Jesus ia realizar esse milagre, e ele sabia que estava prestes a perder um bem valioso, o endemoniado. Portanto, o inimigo atacou com toda a fúria para sabotar o poder milagroso de Deus. Da mesma forma, o diabo ama atingir igrejas locais e ministérios quando eles estão prestes a chegar às margens da sua própria Gadara, onde o poder milagroso de Deus será liberado na vida das pessoas envolvidas. Satanás não quer que nenhum ministério ou igreja entre nas bênçãos de Deus. Cuidado, portanto,
quando sua visão finalmente estiver ao seu alcance. Nunca baixe a sua guarda, porque esse pode ser o momento oportuno em que o diabo poderá provocar uma ferida mortal em sua igreja ou ministério. Entretanto, confie nisto, independentemente de que ataque o diabo lança contra você, quer ele ataque a liderança da igreja, quer ataque as finanças da igreja, ou gere contenda e discórdia entre os membros da igreja, Deus é poderoso para fazer todos esses ardis devastadores cooperarem para o seu bem. Por exemplo, o diabo pode incitar uma sabotagem espiritual entre a liderança da igreja enquanto o pastor está fora. Mas no fim, o diabo na verdade posicionou o pastor para descobrir em quem ele pode ou não pode confiar. É bom que isso tenha ocorrido agora e não mais tarde, quando os danos poderiam ter sido muito mais devastadores. Assim, agindo para destruir e dividir, o diabo estragou a sua própria chance de sucesso. Do mesmo modo, o inimigo pode ter atacado o seu ministério com uma crise financeira, fazendo com que você colocasse os seus planos de crescimento e expansão em suspenso. Mas até esse ardil maligno reverterá em seu favor. Enquanto as coisas estão em suspenso, Deus pode revelar uma maneira muito mais benéfica para cumprir a sua visão. Ele pode lhe mostrar um método e um plano que serão mais fáceis para você e que lhe custarão menos dinheiro no final. Você descobrirá que, mais uma vez, o diabo estragou a sua própria chance de sucesso. Satanás odeia a igreja de Jesus Cristo. Na visão dele, somos uma ameaça do céu que invadiu um território que um dia estava assegurado pelo domínio das trevas. Para nos desanimar e nos impedir de fazer maiores conquistas nessa esfera terrena, o diabo envidará todos os esforços para atacar e destruir a igreja. Mas independentemente do que o diabo faça nas suas tentativas de ferir a obra de Deus, fomos chamados para permanecer fiéis e para continuar lutando o bom combate da fé. Se fizermos isso, nenhum ataque do inimigo terá sucesso para frustrar o plano de Deus. Deus é poderoso para fazer tudo cooperar para o nosso bem, até as armas que o diabo tenta usar contra nós. Amém? Terminamos mais um áudio, vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, Senhor das nossas vidas, entregamos mais uma vez a nossa mente, o nosso coração, as nossas vidas nas Tuas mãos. Te pedimos o Teu livramento, a Tua misericórdia, o controle de todas as coisas. Senhor, vem nos revestir cada dia mais com a Tua santa armadura. Vem nos armar para essa guerra, Senhor. Vem renovar as nossas armaduras em Ti, porque somos soldados sempre preparados para a batalha. Nos ajuda, nos dá força, porque sem Ti não conseguimos. Mas através do Teu poder, da Tua palavra, através do Teu nome, do Teu sangue derramado naquela cruz, nós somos mais do que vencedores todos os dias. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. E voltamos amanhã com mais estudos.